Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos começar o módulo de eletrostática para o nono ano. A eletrostática é a parte da física que vai estudar todos os fenômenos relacionados a, por exemplo, a eletricidade, a condução de eletricidade em condutores, que é o que a gente observa, por exemplo, nas fiações, nas instalações elétricas das casas, mas também outros fenômenos relacionados aos corpos carregados, a toda a parte de eletrostática que envolve inclusive estudo sobre descargas elétricas, por exemplo, a explicação de como você tem o fenômeno do raio, como você tem a atração, como você tem, por exemplo, a descarga eletrostática, que às vezes é sentida quando você aproxima de um corpo carregado, assim como a atração e repulsão de objetos à distância. E tudo isso é uma parte da física que foi evoluindo ao longo do tempo, mas os primeiros sinais dela vieram de muito tempo atrás, tá? Há muito tempo já se sabia que quando você pegava determinados objetos, você, através de alguns métodos, mas principalmente atrito, você conseguia fazer com que esses objetos adquirissem uma propriedade que até então eles não tinham. Essa propriedade era de atrair pequenos objetos, como por exemplo pequenos pedaços de folha ou grama cortada. Ele conseguia atrair esse objeto à distância, exatamente como hoje a gente observa, por exemplo, um ímã atraindo uma limalha de ferro, um pedaço de ferro. A gente observa esse fenômeno em objetos normais, que até então não tinham essa propriedade, como, por exemplo, o âmbar, que era uma espécie de pedra, e quando ela era atritada com lã, ela tinha essa capacidade de atrair esses pequenos objetos. Mas mais interessante do que isso é que ela atraía a lã de volta. Ou seja, após você fazer, por exemplo, esse tipo de atrito, a lã era atritada para o âmbar e o âmbar era atritado para a lã. A lã era atraída para o âmbar e o âmbar era atraído para a lã. E quando você colocava em contato, essas propriedades de atração sumiam. Bom, o que foi feito foi, analisando esse tipo de fenômeno com vários outros objetos, pôde-se notar que a gente podia classificar os objetos basicamente em 3 grupos. O primeiro grupo é o que a gente vai falar que está neutro, ou seja, ele não tem ainda, não aparece nenhum tipo de propriedade eletrostática, que é basicamente, geralmente, o âmbar, ou a lã, ou qualquer objeto que ainda não tenha passado por esse processo de eletrização. O comportamento dele é um comportamento que a gente já vê na maioria dos objetos, onde a gente não tem nenhum tipo de atração aparente entre eles, nem repulsão. Agora, os outros 2 grupos que vão ser interessantes. Após sofrer algum tipo de atrito, a gente percebia que, por exemplo, se eu pegasse a lã que foi atritada e outro pedaço de lã que também foi atritado e aproximasse eles sofriam uma repulsão, ou seja, eles sentiam uma força que repelia um do outro, desse formato. Da mesma coisa acontecia quando eu fazia com os âmbars que eu usava para atritar. Se eu chegasse 2 pedras de âmbar próximas umas das outras, ambas as pedras iam se repelir. Então, basicamente, a gente conseguia dividir. Aparentemente, essa primeira propriedade é comum aos 2. Só que o interessante é que quando nós aproximávamos o âmbar da lã, a gente sentia uma força de atração. Então, para ficar um pouco mais organizado, a gente basicamente pode dividir aqui em além desse grupo de corpos neutros, em outros 2 grupos, que a gente vai principalmente representar agora com a cor azul e vermelha. Todos os objetos que são do grupo azul vão se repelir entre si. Todos os objetos que são do grupo vermelho vão se repelir entre si. Porém, quando você aproxima objetos de grupos opostos, de grupos diferentes, eles se atraem. Então, essa oposição, tá, esse tipo de comportamento binário, onde você tem 2 propriedades, aliás, você tem 2 grupos que apresentam propriedades parecidas, porém com uma certa distinção, fez com que a gente usasse uma notação para representar esses grupos, e essa notação que foi escolhida foi positivo e negativo, ou seja, a gente chama um desses grupos de positivamente carregado e o outro grupo de negativamente carregado. Mas é importante frisar que isso não tem a ver com a interpretação que a gente tem de sinal na parte algébrica, que é de somar algum tipo de objeto ou subtrair algum tipo de objeto. Mais para frente a gente vai até ver que isso está um pouco relacionado ao aumento de algum tipo de partícula ou diminuição de algum tipo de partícula, mas não diretamente ligado a essa questão sinal. Essa questão foi puramente arbitrária e é simplesmente para representar uma oposição, assim como a gente representou aqui com azul e vermelho.
Então, a partir dessa época, já se chamava alguns objetos de negativamente carregados e alguns objetos de positivamente carregados, ok? Agora, a gente dando prosseguimento a essa ideia, o que foi importante foi que, à medida que a ciência foi evoluindo, à medida que as experimentações com relação às cargas foram evoluindo, nós conseguimos deduzir algumas coisas bastante importantes, algumas coisas bem importantes para o entendimento de como funcionava essa questão de carga. Uma delas foi que todas as vezes que a gente fazia essa questão de atritar, de passar, de criar uma carga negativa, de criar uma carga positiva, a gente tem outras formas também de fazer um corpo ficar carregado positivamente e um corpo carregado negativamente, a gente vai ver mais à frente, mas a maioria das vezes que a gente fazia isso envolvia o deslocamento de cargas negativas. Ou seja, a gente, por exemplo, chegou à conclusão e conseguiu perceber através de experimentação que quando a gente tem um corpo carregado negativamente, é pelo fato de que ele tem excesso de cargas negativas. Isso por quê? Uma das coisas prioritárias que nós descobrimos é que um corpo neutro, ou seja, todos os corpos que você encontra no dia a dia de forma comum, eles têm, automaticamente, ele já tem dentro dele uma quantidade de cargas positivas e negativas iguais. Na verdade, ele é neutro porque ele tem cargas positivas e negativas iguais. Não havia uma geração de cargas negativas, nem uma criação de cargas positivas. O que, na verdade, acontecia é que esses corpos neutros já tinham cargas positivas e negativas, e quando a gente fazia essas experimentações de atritar uns com os outros, a gente deslocava algumas cargas de uns para os outros. Só que o principal que a gente descobriu que o que a gente deslocava eram as cargas negativas. Então, o que seria um corpo negativo seria excesso de carga negativa, ou seja, durante o atrito ele recebeu durante o atrito ele recebeu cargas negativas do outro corpo. E um corpo positivo não seria por simplesmente excesso de cargas positivas, ou seja, ele não receberia cargas positivas. O que acontece é que ele cederia, ele perderia cargas negativas. Haveria, sim, uma maior quantidade de cargas positivas em relação às cargas negativas, mas não porque a gente aumenta as cargas positivas, e sim porque a gente perde as cargas negativas. Ou seja, toda transferência, o ganho ou a perda, na maioria dos corpos que a gente vai analisar, é através do ganho da perda de cargas negativas. E isso aqui foi o que permitiu grandes passos no entendimento da constituição da matéria. E quando foi se estudando mais para frente, a gente, por exemplo, chegou no desenvolvimento do modelo do átomo, ou seja, dos blocos fundamentais que compõem a matéria. Através do estudo do que a matéria é feita, nós chegamos no modelo de átomos. Esse desenho aqui que a gente está fazendo não é o modelo atual, não é o modelo mais correto, mais próximo de explicar como é o comportamento de um átomo, como ele tem o seu formato, mas é um modelo que ajuda a entender como é que funciona principalmente essa questão da carga. Foi descoberto que o átomo ele é feito de cargas positivas e negativas, ele também tem partículas, subpartículas neutras, mas principalmente as subpartículas positivas eram os prótons e as subpartículas negativas eram os elétrons. Ou seja, todos os corpos, toda a matéria que nos cerca são feitos de átomos que são compostos de cargas positivas e negativas, sendo que havia uma propriedade bem importante. As cargas negativas, no caso que a gente chamava de elétrons, eles tinham uma massa muito menor do que as cargas positivas, que eram os prótons, que ficam no núcleo dos átomos, ou seja, no núcleo desses bloquinhos de constituição da matéria. Então, isso ajudou a entender por que era mais fácil você arrancar as cargas negativas e não as cargas positivas. E isso que explica esse tipo de comportamento, ou seja, quando um corpo é negativo é porque ele ganha cargas negativas, quando um corpo é positivo é porque ele perde cargas negativas, sempre falando sobre cargas negativas. Então é importante associar todo esse entendimento de carga que a gente está fazendo exatamente com uma propriedade fundamental da matéria, que é ser composta de cargas positivas e cargas negativas, ok? Bom,
Como já foi falado no começo da aula, um dos principais momentos históricos foi quando, ao perceber, os homens antigamente, ao perceberem que você podia atritar o âmbar sobre a lã, eles conseguiam perceber vários efeitos de atração e repulsão. Só que havia um efeito em específico que a gente não falou até agora, que era que o âmbar atritado, o âmbar carregado, ele conseguia atrair pequenos pedaços de palha, pequenos pedaços de folhas soltos no chão, pequenas partículas que tivessem em volta. Isso é interessante porque essas partículas não foram previamente atritadas, ou seja, elas não foram carregadas, então isso ainda deixa aqui um ponto importante que a gente precisa analisar, principalmente porque a maioria das experimentações que você pode fazer no dia a dia envolve esse fenômeno, que é a interação de cargas de corpos carregados com corpos neutros. O que acontece, por exemplo, se você fizer um experimento bem simples que você pode fazer, mas você precisa que você esteja num dia relativamente seco e também que você esteja com o cabelo bastante seco, é você atritar a caneta sobre o seu cabelo, é você atritar ela um pouco e depois se aproximar essa caneta de pequenos pedaços de papel. Você vai ver um fenômeno bem interessante, que são as folhas de papel vão ser atraídas pela caneta. Elas vão grudar na caneta, efetivamente, como se a caneta magicamente conseguisse levitar esses papéis. O que acontece não tem nenhuma mágica aqui, o que acontece, na verdade, é através da explicação desse tipo de cargas, ou seja, desse tipo de fenômeno que acontece com cargas. Para a gente entender isso, a gente vai ter que analisar aqui o que acontece quando a gente aproxima uma carga negativa ou uma carga positiva de um corpo neutro. Lembrando, todo corpo neutro já tem cargas positivas e negativas, só que em iguais quantidades. O que vai acontecer aqui de interessante é, na hora que a gente aproximar as nossas cargas, a nossa carga negativa do nosso corpo neutro, as cargas negativas desse corpo neutro, ou seja, aqui dentro tem cargas negativas, elas vão ser repelidas para o lado mais externo. Então aqui a gente vai ter uma concentração de cargas negativas. Essa metade aqui, esse hemisfério dessa esfera vai ficar relativamente mais negativa. E, consequentemente, por esse esvaziamento de cargas negativas nessa região, essa diminuição de cargas negativas nessa região aqui da esquerda, essa região vai ficar automaticamente positivada. Tá? O que acontece é que essa carga negativa, simultaneamente ela vai fazer duas forças. Ela vai atrair a carga positiva, a parte positiva desse corpo, e ela também vai repelir a parte negativa. Só que aqui entra uma coisa importante que a gente vai ter que passar como uma informação, que a gente não vai analisar isso agora. Nas forças elétricas, ou seja, nas forças de atração entre corpos carregados, a distância é fundamentalmente importante. Quanto maior a distância, menor a força. Isso vai fazer com que essa parte negativa sinta uma certa força de repulsão. Mas essa parte positiva vai sentir uma força de atração maior, porque ela está relativamente mais próxima. Sim, essa pequena diferença de distância já é o suficiente para haver uma diferença nessas forças. E, como a gente já viu em dinâmica, pelo fato da força para a esquerda ser maior do que a força para a direita, esse corpo acaba sendo atraído por essa carga aqui. E ela, por terceira lei de Newton também, que nós já vimos, ela também vai ser atraída por esse corpo. Então, na prática, o que acontece quando você aproxima a caneta dos pedacinhos de papel? A sua caneta que você atritou lá previamente, deixou ela carregada, aqui a gente não vai entrar no mérito se ela fica efetivamente carregada positiva ou negativa, o que basta entender é que ela fica carregada. Então, nessa situação aqui eu dei o exemplo que se ela ficar carregadamente positiva, o que ela vai fazer sobre o papel? Ela vai fazer com que o papel tenha uma parte negativa, uma parte positiva. Pela diferença da distância, a gente vai ter uma pequena força para cá de repulsão, mas uma maior força para cá de atração. Então, no somatório geral, esse papel é atraído, o que faz você perceber esse fenômeno. Ou seja, um fenômeno bem interessante, qualquer criança pode fazer em casa, que é explicado puramente com essa ideia de cargas, ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.